Amém. Pode se sentar. Jovens, como todos sabem, nós estamos vivendo um tempo de Páscoa. Esses 3 dias aí eu creio que vocês ouviram falar muito da Páscoa. Mas a introdução deste culto eu quero pedir para vocês uma coisa. A gente sabe que o significado da Páscoa acabou, ficando de lado o real significado dela. Mas ainda há pessoas que a celebram, ainda há pessoas que querem fazer diferença, ainda há pessoas que lembram do que é o real sentido da Páscoa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é falado em Páscoa, sejam bem sinceros, o que vem a primeira coisa na mente de vocês? Bem sincero. Chocolate. O que mais? Na minha mente, quando falo de Páscoa, eu venho aquele ovo lá de chocolate lá do mercado e um coelhinho atrás. Não sei porquê, mas vem essa imagem na minha mente. E na de vocês, o que vem? Meu coelho. Coelho. Chocolate. O teu coelho. O que mais? Chocolate, coelho. Qual? A ressurreição de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Cat. Isso é bênção. Isso é bênção. Mas o que? Vem algo mais na mente? Coelho, Páscoa. A Páscoa em si hoje ela perdeu muito mais o sentido do que ela é. Como a Cat, a única foi que falou que veio na mente a ressurreição de Cristo. Vamos ler juntos esse texto de Êxodo 12 até o capítulo 14, o versículo 14. Esta passagem, no contexto dela, é logo depois que Moisés está na última praga sobre o Egito. Foram aquelas 9 pragas lá, que foi o rio Nilo, pintado de sangue, vermelho. Depois as rãs, moscas, piolhos. Enfim, todas aquelas 9 pragas, essa aqui Deus está preparando o povo dele para mandar a 10ª praga. E é aqui ele abre algo tão importante que muitas vezes a gente lê e acaba passando despercebido. Na minha Bíblia, o título em cima está escrito A Páscoa. Não sei como está escrito na Bíblia de vocês, porque isso aqui não é a palavra que está escrito nas Escrituras, e sim é um texto que quando a pessoa foi traduzir esse texto do hebraico, ele achou que isso daí era, mas na minha está escrito A Páscoa, na sua pode estar escrito outras coisas. Amém? Vamos ler junto a palavra do Senhor. Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7. Passem então
um pouco de sangue nas laterais e na viga superior das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este é o dia, será um memorial para vocês e todos os seus descendentes. Celebrarão como festa ao Senhor. Celebrarei-no como decreto perpétuo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter blindado ela e hoje nós estarmos lendo ela aqui, Senhor Deus, e aprender mais de Ti, mais da Tua história, mais do Teu povo, e que nós venhamos, Senhor Deus, aprender com os nossos antepassados e venhamos a exercitar as atitudes, aquilo lá que o Senhor quer das nossas vidas para a frente de Deus, e que nós possamos levar essa palavra para mais pessoas e falar o quanto Tu é bom, o quanto Tu é amoroso, Senhor Deus. Fale através, Senhor Deus, da Tua palavra em nossas vidas, para que a Tua igreja venha a ser edificada, Deus, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que nós venhamos, ó Pai, Te glorificar em todo momento, em nome de Jesus, amém, Deus. Celebrem como decreto perpétuo. Eu falei o quê? Celebrarei. Tá, obrigado, desculpa. Isso é importante, viu? Às vezes a pessoa que está aqui não lê direito. Amém. Então, o significado de Páscoa vem do hebraico, o nome Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem por cima. Vamos se atentar só por passar. Como nós lemos aqui no texto, quando Deus mandou o anjo para matar todos os primogênitos de Israel, quando ele via o sangue na porta, ele passava por cima, ele pessar pela casa. Então ele passava por cima da casa e não feria nada que estava ali dentro. Essa era uma ordem do Senhor. Pega isso aqui, mano. Pega aqui. Usa aquele. Som. Então o anjo, ele passava por cima da casa que estava com a marca. Então o que nós olhamos para essa palavra Páscoa? É a passagem da escravidão que eles estavam sofrendo no Egito, como nos versos anteriores que nós lemos. Se a gente lê a história de Israel, eles estavam passando por algo muito ruim naquele momento, o povo hebreu. Eles estavam cerca de 400 anos presos no Egito, trabalhando, escravos do faraó, fazendo tudo que o Egito queria, e eles estavam sendo aterrorizados, já não tinham mais vontade, estavam sofrendo demais. Eles estavam carregando as coisas e os egípcios ali atrás deles, chicoteando. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés para tirar esse povo dessa escravidão. Quando Moisés é levantado, algo incrível acontece.
não vamos se adentrar tanto na história de Moisés, mas aqui só para nós entender um pouco do contexto. Ele manda 10 pragas, e essa especial aqui, que é a morte do primogênito, que seria o Deus máximo do Egito, que seria o próprio faraó. Cada praga que Deus mandou para o Egito representa a humilhação de um Deus. Vamos pegar, por exemplo, o rio Nilo. Para eles era um Deus. As rãs, para eles era outro Deus. Os piolhos era outro. Então eles tinham vários deuses, e Deus manda 10 pragas para humilhar esses deuses do Egito. E o 10º é o próprio faraó. É o Deus mais, vamos dizer assim, que eles mais se exaltavam, era o próprio faraó. E Deus não divide a sua glória, como nós sabemos. E ele olhava para o povo assim: poxa, vocês estão sendo enganados por eles, não é isso que eu criei vocês. E o povo dele estava lá no meio dessa miscelânea de crenças, e estava sendo ainda mais, estava aprendendo o que os próprios egípcios aprendiam, estavam vivendo de escravos. E Deus levanta esse libertador, Moisés. E daí se nasce a palavra Páscoa, a passagem por cima. Então, para eles, é a passagem da escravidão para a liberdade. Talvez aqui essa noite você está escravizado no pecado. Não sei o pecado que te assola, mas tu e Deus sabem. Você está largado, escravizado, você não consegue olhar para o lado porque esse pecado está em ti, e você não consegue: Senhor, toma ele aqui. Não, você não quer, você está escravizado. Mas aí precisa de um libertador para te libertar desse pecado. E esse libertador tem um nome. E eu creio que vocês sabem o nome desse libertador. É Jesus Cristo. Pede para Ele. Pede para Ele. Ele derramou o seu sangue. Ele sabia que você ia estar escravizado neste momento, neste pecado. Pede para Ele libertar você disso, para que hoje você viva novo para Ele, seja uma nova criatura para Ele, que você venha fazer a segunda vontade de Deus, e não a sua vontade, e eu não venha fazer a minha vontade. A gente nunca pode fazer o que nós queremos, mas sim o que Deus quer. Então muitas vezes a gente para e está escravizado, e a gente não consegue prosseguir, indo para o alvo que é Cristo Jesus. E tem a passagem que é a morte de Jesus para a vida eterna, que neste momento que nós estamos, do calendário nosso, que é a morte de Cristo, como nós temos esse memorial da sexta-feira, ontem, hoje é sábado, e o domingo a ressurreição, que seria a Páscoa em si. Então é essa passagem que Cristo estava no túmulo, e ele teve essa passagem da porta, e saiu, e hoje ele vive e reina. Amém? Ele é o único que pode nos libertar do nosso pecado, da nossa escuridão, do nosso sentimento ruim que está aqui dentro, da nossa tristeza, da nossa mágoa, da nossa ansiedade. Ele é o único. Os remédios sim vão ajudar, um tratamento sim vai ajudar, com certeza, mas para curar e não voltar mais é Cristo. Esse é o antídoto perfeito. Bem, é a marca onde Deus coloca um basta de 400 anos de escravidão. É a marca de um dia da ressurreição de Cristo, como a Cat falou. Quando fala Páscoa, os judeus, eles celebram esses 400 anos de escravidão, onde Deus chega: meu povo não vai mais sofrer. E para nós, protestantes, é onde Deus coloca um basta e ressuscita o seu Filho. E hoje a gente consegue ter vida eterna através dele, e somente por ele. Nada vai nos trazer e não vai nos levar à vida eterna, se não for por Jesus Cristo. Então essa é a marca da Páscoa. Amém? Então a Páscoa do Senhor, primeiro ponto, ela é um recomeço. Vamos ler juntos ali o versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
O povo judeu, eles têm dois calendários: o civil e o calendário religioso. O calendário civil, ele se inicia entre setembro e outubro do nosso calendário. E o calendário religioso, como nós vimos, se inicia agora ali no tempo da Páscoa, que é entre março e abril. O calendário civil, ele se chama Rosh Hashanah, que seria o ano novo para nós. E para eles chamam de Rosh Hashanah. Estou treinando meu hebraico. Então, aqui a gente consegue ver um recomeço. E é onde Deus coloca assim, a partir daqui, vocês vão começar um novo ciclo. Como ele diz aqui, será um novo mês para o ano de vocês. Porque eles estavam presos ali, naquele setembro, outubro, no nosso. Esse calendário, o civil, ele conta a partir do primeiro homem. Quem que é o primeiro homem? Adão. Pela pesquisa do Google, eles estão no ano 5.782, desde o nascimento de Adão até hoje. E Deus chega aqui e fala assim: vocês vão ter um recomeço, povo de Israel. Vocês vão deixar tudo isso e vão começar de agora, que é o calendário religioso. Qual que é o nosso recomeço que Deus está falando assim, vocês vão deixar toda essa história de lado, e hoje, nessa noite, você e eu vamos ter um recomeço a partir de agora. E Deus estava libertando eles dessa escravidão, desse pecado. É a mesma coisa que Ele está fazendo para nós hoje. Eu vou deixar isso aqui para vocês, de lado, essa escravidão, e vou levar vocês para uma terra prometida que eu tenho para vocês. Só que Ele pede uma atitude nossa. Ele pede o primeiro passo, que a primeira delas é abrir nosso coração para Deus. Se nós não conseguimos abrir nosso coração para Deus, Ele não tem como fazer essa limpeza dentro de nós, arrumar as coisas do nosso lugar que está aqui dentro, que a gente está preso e não consegue, porque está escravizado ainda. E não sei, pede para Deus falar contigo essa noite, qual que é o recomeço que Ele quer para você essa noite, como Ele quis para o povo de Israel, para o povo hebreu. Qual que é o começo que Deus quer para você essa noite? Deus muda o calendário, dando um recomeço para o povo. Deus sempre nos dá um recomeço, como em Cristo Jesus. Nós teríamos que estar ali no lugar dele, mas Deus não falou assim: não, eu amo vocês tanto, João 3,16, que entregou o seu Filho, para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas sim tenham a vida eterna. É um recomeço. Deus está dizendo assim: vocês não precisam se sacrificar, já estou entregando o sacrifício perfeito, um recomeço eu dou para vocês. O segundo, a Páscoa do Senhor é receber o Cordeiro. Vamos ler ali no versículo 3: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Este mês, ele se chamou Nissan. E esse mês que Deus está dando do calendário religioso para eles, Ele está dizendo para eles separar um cordeiro, ter um recomeço e já separando um cordeiro. Olha a Páscoa que o Senhor está colocando para nós hoje. Então, um cordeiro para cada família. O plano de Deus sempre envolve a família. Pode ver que nunca é sozinho. A criação estava o homem sozinho, e ele viu que ele estava só. E o que ele fez? Criou uma mulher. Já estava gerando uma família. Os animais, macho e fêmea, e já vão criando uma família. Então Deus sempre envolve a família. Talvez aqui essa noite alguém aqui está, triste com a sua família. Talvez brigou com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, vó, não sei qual foi o motivo,
Não sei qual dos lados tem a razão, mas Deus não quer isso. Deus não quer briga, Ele quer harmonia. E Ele ama a família. Como nós aqui somos nós somos uma família. Quando alguém precisar de mim, quando eu precisar de vocês, a gente tem que se ajudar. Precisamos nos ajudar. Se nós não encararmos um com o outro aqui como uma família, por que nós estamos aqui? Se eu não amo vocês e vocês não me amam. A unidade aqui dentro também. A unidade lá fora, a nossa família, com os nossos pais, com nossas mães. Amar eles, respeitar eles, honrar eles. Não dar de frente. Deus não quer isso. Que pelo contrário, Deus quer que nós estamos assim, ajudando eles, estamos junto com eles. É isso que Ele pede de nós. A família tem um propósito muito grande no plano de Deus. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. A família pode ser pequena para um cordeiro, mas o cordeiro nunca será pequeno para uma família. O que Deus ensina de nós aqui? Para nós compartilharmos o cordeiro, para nós compartilharmos Jesus Cristo, para não ficar só aqui com a nossa família, mas sim compartilhar com o nosso vizinho, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso país, estado, nação, mundo. Ele quer que nós venhamos a compartilhar o cordeiro. Ele quer que nós venhamos a falar de Jesus lá fora. Essa lição que Deus está nos ensinando aqui para nós. Se eu não consigo o cordeiro porque a minha família é pequena, chama o vizinho ali, vem cá e já evangeliza. Chama uma janta, faz um café, um chimarrão, um mate, não sei o que vocês gostam, mas chama o seu vizinho, fala. Vou ali, vamos conversar. E nessa conversa você vai automaticamente abrindo teu coração e falando o que Deus fez na sua vida. E através do seu testemunho, se ele for fiel a Deus, a pessoa vai começar a se interessar mais no Jesus Cristo que você serve. Mas aí tem um detalhe: se o testemunho que nós estamos dando lá fora às vezes não compacta com a Bíblia, aí a gente não vai ter muita ação a fazer. Que nem tem uma carta das cartas de Paulo, que ele fala lá que Jesus Cristo eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês quem que são? O testemunho deles não era palpado na palavra de Deus. Então que nós possamos, quando vamos evangelizar, vamos conversar, estar com o nosso testemunho, com o nosso coração conectado com o de Deus, não fazendo as coisas que nós queremos, mas sim as coisas que Deus quer que nós façamos. E para isso a gente consegue na leitura da palavra, na oração com Deus, no nosso quarto, fazendo o nosso devocional diário, não o nosso devocional semanal, é diário. A palavra de Deus tem que ser lida todos os dias da nossa vida. O povo judeu, eles leem, as crianças, 12, 13 anos, já tem um monte de versículos de cor. Aqui, já falam. Eu sei que eu falho muito nisso, eu não decoro muitos versículos, mas eu leio, um pouquinho por dia eu leio a palavra de Deus. Deus quer que compartilhamos o Cordeiro, Jesus Cristo. O povo hebreu, ele estava no auge da opressão, vivendo aquela escravidão, enraizados no Egito. E eles ainda têm forças para fazer aquilo que Deus está pedindo para eles fazer nessa noite, porque eles veem uma esperança, eles veem algo que, eu vou depositar a minha fé neles. Se Moisés e Arão estão falando, eu sei que eles são o separado do Senhor, eu sei que eles estão falando o que Deus falou para eles. Então, eu vou falar para o meu vizinho, tem um cordeiro aqui, ajuda nós a comer. Por mais que estavam passando muitas tribulações lá fora no povo do Egito, eles não deixaram de falar aquilo que Moisés foi ordenado por Deus. Versos 5 e 6. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no
até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O cordeiro tinha que ser perfeito, como nós lemos aqui. O pai da família, ele trazia o cordeiro para dentro de casa 4 dias antes e começava a examinar ele. Ele deixava o cordeiro amarradinho ali e olhava. Esse cordeiro aqui, se tinha uma perna quebrada, uma orelha cortada, uma ferida, até de 1 ano. Ele tinha que estar assim, 100%, não tinha que estar uma vírgula fora daquilo, porque senão esse cordeiro já não valeria. Tinha que achar um outro cordeiro que estava 100% de como Deus queria que ele estivesse. E a gente sabe que esse cordeiro é um símbolo para o cordeiro 100% perfeito, que é Cristo Jesus. O pecado de Adão e Eva corrompeu toda a natureza, e hoje ela clama pela volta de Jesus Cristo, para que onde tudo isso aqui que nós vivemos seja refeito novamente, os novos céus e nova terra que a Bíblia fala para nós. E é somente através de Jesus Cristo, o único cordeiro perfeito, que nós encontremos isso. Vamos encontrar esse 100% perfeito. Mas aqui era uma simbologia para Cristo Jesus. Então eles se apegavam nisso e examinavam ele de cabo a rabo, da cabeça até o pontinho do rabinho dele. Eles examinavam todo para ver se não tinha nada, não podia ter nada. E esse cordeiro era examinado pelo pai da família. Aqui a gente consegue pegar a lição do que nós estamos, como é que nós estamos examinando a nossa vida. Será que a gente só espera a sexta-feira santa, que nem eu escutei essa semana, que o ano inteiro a pessoa fica na carnalidade, e aí na sexta-feira santa não pode tocar porque é santo, mas daí o restante do ano está em bebedeira, está em balada. Como é que essa pessoa vai se examinar? E ainda, desculpa, tem algumas crenças, mas ainda vão lá e beijam Jesus. Aí o ano inteiro vive fora daquilo lá que Deus pede. Não sei se vocês conhecem essa crença, mas ela existe. Na sexta-feira santa, as pessoas fazem filas para beijar uma estátua de Cristo Jesus. Está crucificado ainda por cima. Mas a gente sabe que o nosso Jesus, ele vive, ele não está morto, ele ressuscitou, a tumba não está mais vazia. Hoje ele está lá no céu, advogando por mim e por você. E é nisso que nós temos que crer. Esse é o Cordeiro perfeito, aonde não tem mácula, não tem pecado algum. E que nós possamos nos examinarmos e nos espelharmos nele, nesses 33 anos aproximadamente que ele passou por aqui. E que nós venhamos a ver as atitudes que ele fazia, que Cristo fazia, que nós possamos replicar elas em nossa vida. Que a gente venha examinar as Escrituras e ver, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso mudar. Como o pai de família fazia, esse cordeiro aqui não pode estar para nós fazermos o sacrifício perfeito que Moisés e Arão estão pedindo. Nós precisamos ter o cordeiro melhor que nós temos aqui no nosso rebanho. Se estava estragado, ele tinha que trocar por um outro. Que nós possamos trocar esse lenço, essa folha suja, para aquela lá que Cristo quer que nós venhamos a ter na nossa vida hoje. Que esse sinal de Páscoa, esse Pessá, venha nos lavar. Que o sangue de Jesus venha nos lavar, venha nos purificar, para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus Pai. A história conta que em Jerusalém, os sacerdotes, às 3 horas da tarde, às 9 horas da tarde, eles amarravam esse cordeiro. E um pouquinho antes, Jesus entrou em Jerusalém num domingo de Ramos. Vocês já ouviram falar do domingo de Ramos? Ou seja, vamos pegar nessa semana que nós estamos vivendo. Domingo passado era como se fosse Jesus entrando em Jerusalém, né? O burrinho lá e todo mundo que é hoje chamado, conhecido por Domingo de Ramos. Ele entrou em Jerusalém e a partir dali ele ficou sendo examinado pelos fariseus.
a palavra de Deus já estava falando essa profecia, na qual iria se cumprir em Jesus, que é o Cordeiro Santo sem mácula. Aonde o pai de família pegava esse cordeiro, era onde Jesus entrou em Jerusalém para ser examinado. E lá, ele ia lá num local separado, junto com os fariseus, e lá ele passava por uma examinação. E Jesus não foi reprovado por nenhum item. Os fariseus viram que essa pessoa, Jesus Cristo, é 100% perfeito. Eles não acharam nada que pudesse condenar ele. Mas mesmo assim, ele foi numa cruz por mim e por você. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, não podia ser mais velho que isso, por causa da sua ferocidade. O macho, quando ele começa a proteger o seu rebanho, por causa que essa é a tendência animal que ele tem. Até eu escutei de um cara falando, eu achei bem engraçado quando ele disse que tenta entrar você num local onde que tem o carneiro já adulto, para ver o que ele vai fazer. Ele vai chegar em ti e vai te dar uma cabeçada, porque a defesa deles é dar uma cabeçada. Por que é 1 ano? Porque não tem mal. E Jesus não tinha mal. Por isso que está aqui falando, a palavra de Deus está falando aqui, ó, até 1 ano, porque não tem aquele mal. Jesus só tem amor. Vocês não conseguem ver mal em Jesus. Ele só fez o bem. Jesus curou, fez milagre, fez muitas coisas pelas pessoas. E é por isso que ele está falando e levantando aqui de 1 ano, por causa dessa sem malícia. Quem oferece um cordeiro é imperfeito, mas Deus quer que o nosso sacrifício seja perfeito. E o nosso sacrifício perfeito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Nós apresentamos um sacrifício, mas não que nós vamos sacrificar algo, porque nós não precisamos mais fazer isso, como eles precisavam fazer isso. A gente já tem um sacrifício perfeito, e esse sacrifício é por toda a humanidade, porque os outros anteriores, não que não seriam importantes para eles, sim, importante para eles, foi importante para eles, mas só que a gente sabe que só salvo por Jesus Cristo. E aqui, literalmente, eles comeram o cordeiro. Nós, hoje, na Páscoa, a gente não come o cordeiro, mas lá na época que eles comiam. E Jesus tomou a ceia com os seus discípulos e vai para o Getsemane. Aí começa a luta de Jesus. Então, no domingo ele entrou. Até a quarta-feira ele foi examinado, que é onde que ele volta, se junta com seus discípulos e toma a última ceia com os seus discípulos, que ele fala aquela simbolia, assim, o simbolismo do cálice e do sangue. A partir daí ele vai para o Getsemane para passar as suas, eu acho que as suas piores dores, que ele passou de todo o tempo que ele teve, porque ali estava indo todo o pecado de toda a humanidade para ele. E ali é onde que ele fala o seguinte: Pai, faça a tua vontade. Pai, eu não consigo, mas que você me dê força. E ele se quebranta para Deus. O interessante é que a cruz foi o resultado da decisão que Jesus tomou naquele lugar. A cruz não foi algo que foi construída, não. Jesus quis ir para a cruz para salvar eu e você. Foi uma decisão. Jesus se entregou. A gente não vê assim Jesus sendo capturado, não. Ele chegou aqui, ó. Ele colocou as suas mãos diante daqueles. Quando Judas o traiu, ele colocou as suas mãos assim, ó, pode me prender, me leve. Eu vou ser o cordeiro perfeito para salvar todos eles do anjo. No jardim do Éden, Adão desobedece e peca e é expulso. No jardim do Getsemane, Jesus oferece a obediência e não peca, e volta à presença de Deus. Onde Adão, como nós citamos antes, perdeu a presença de Deus,
que eles estavam com Deus no jardim do Éden, por causa do pecado, Jesus Cristo restaura a presença de Deus através também de um jardim, chamado Getsemane. E é onde, através de Jesus Cristo, nós conseguimos adentrar na presença de Deus, porque o véu hoje é rasgado, amém? Às 9 horas da manhã, o sacerdote subia uma rampa e amarrava o cordeiro. Às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Às 3 horas da tarde, o sacerdote subia e degolava o cordeiro. Isso em Jerusalém. Ali acendia um fogo e queimava esse cordeiro por completo. O fogo aqui, ele tem um sinal de juízo. Às 3 horas da tarde, Jesus bradava na cruz, dizendo: está consumado. Esse está consumado é o fogo, o juízo de Deus. Que Deus, uma pregação que o pastor fez, que falava que Jesus estava, ele dizia assim: Pai, por que me abandonastes? É por causa que naquele momento todos os pecados meus, os seus, estavam sobre Jesus na cruz. E ele sente como se Deus estivesse fora disso, por causa que Deus não compactua com o pecado. Não que Deus quis abandonar Jesus, mas Deus se afastou, entre aspas, de Jesus por causa do pecado de toda a humanidade. E nisso ele sente: por que tu me abandona aqui? Mas não que ele não amasse Jesus Cristo, mas por causa do meu e do seu pecado que estava na cruz do Calvário, que Jesus estava pagando por nós. Aquele lugar da cruz era para mim e para você, mas Jesus tomou ele em nosso lugar. Jesus levou isso em nosso lugar. Jesus levou as nossas feridas, as nossas dores, a dificuldade que eu e você estamos passando hoje. Jesus levou lá na cruz. O Cordeiro perfeito levou isso por nós. Terceiro, a Páscoa do Senhor é livrar-nos da morte. Versículo 7. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue, o sacrifício, ele é uma troca de vida. Ou seja, naquele momento, o sangue do cordeiro estava salvando a vida dos primogênitos dos hebreus. O sangue de Jesus está salvando neste momento a minha e a sua vida, para a vida eterna. Como nós lemos aqui, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores. É uma porta, como nós vemos nessa imagem. E se nós juntarmos essa imagem, essas duas vigas, e baixar um pouquinho a superior, o que se forma? Juntamos as laterais e baixamos a superior. O que formou ali? Uma cruz. Então Deus já sabia o que ia acontecer com o seu filho amado lá no Êxodo. O Êxodo significa saída, aonde Moisés relata a saída do povo hebreu do Egito. E aonde Jesus faz com que a nossa saída do pecado hoje, e que nós voltamos à presença de Deus através do seu sangue. Deus vê e passa por cima, mas isso nós precisamos pedir perdão para Deus. Nós não podemos deixar esse sacrifício: Jesus morreu por mim, tudo é lindo. Sim, Jesus morreu por mim e por você, mas nós precisamos pedir perdão para Ele, porque cada martelada que Ele levava, cada prego que Ele levava sobre suas mãos, teve um alto preço. O meu e o seu pecado não é pouca coisa para Jesus levar, é muita coisa, é toda a humanidade. Ninguém de nós conseguiria, somente o próprio Deus encarnado podia fazer isso. E ao passar o sangue nos umbrais, ali o povo hebreu ele estava livre do anjo da morte, quando ele iria passar pelo Egito. Quando Deus vê o sangue, Ele não vai julgar por causa do sangue.
Quando Deus vê o sangue na minha vida e na sua vida, Ele vai ver que nós, esse sangue que está em nós, é o sangue do Filho dele. Não é a nossa vontade, não é a nossa carne, mas é o sangue do próprio Filho de Deus. Então Ele vai ver assim, bah, Ele aceitou o meu filho, então Ele também é meu filho. Todos aqui sabem que para ser filho de Deus não é conhecer a Deus, e sim crer no Filho dele. Precisamos crer em Jesus, aceitar Ele no nosso interior, no nosso coração, e aí sim nós nos tornamos cordeiros junto com Cristo Jesus, da herança eterna, que é a vida eterna. Não temos ideia do poder que tem o sangue do Cordeiro. Por mais que a gente fique aqui horas e horas falando, a gente não consegue chegar nem os pés de todo o poder que o sangue de Jesus tem. Versículo 13, vamos pular um pouquinho. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando ferir o Egito. Ele vai ver o sangue nos umbrais, o anjo da morte vai passar adiante. Quando Deus vê o sangue de Cristo em nós, o juízo já foi cobrado na cruz do Calvário. E o nosso Deus é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. Então, se tem um pecado que ainda nós não confessamos para Deus, essa é a hora. Porque esse pecado pode te condenar eternamente. Se esse pecado não estiver lavado pelo sangue do Cordeiro, o fogo de Deus, o juízo de Deus, nunca esqueçam que o fogo é o juízo de Deus. É o juízo. É onde que Ele abomina as coisas. Se há algo dentro de nós ainda que nós não confessamos para Deus, este é o momento. Dobre o seu joelho, confesse esse pecado escondido. Deus sabe, e Deus está querendo que nós confessamos esse pecado para Ele. Os hebreus já tinham uma aliança com Deus, mas mesmo com eles, o único jeito de passar pelo juízo era o sangue que estava na porta. Não basta nós vir só na igreja. Não basta a gente participar de um ministério da igreja. Não basta a gente só vir aqui sentar na igreja ou dizer assim, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas se o sangue de Jesus não tiver me lavado por completo, o juízo de Deus vai cair sobre a minha vida. Se o sangue de Jesus não tiver lavado já a tua vida, o juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. Entregue para Deus tudo que está em oculto. Na palavra dele, que nada que há em oculto será revelado. Tudo será revelado. Tudo. Se há algo dentro de nós, Deus conhece. Entrega para Deus, pede perdão. Não tenha medo. Fale para Deus. Não guarde, Ele sabe. E se há algo aqui na tua intenção, fale para Deus também. Se é um pecado que você quer cometer, diz para Deus te livrar dessa tentação. Dá um basta. Pede para Jesus te lavar através do sangue dele. Versículo 8. Vamos voltar de novo. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. 9. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada em fogo. Fogo, sinal de juízo. Deus queria que eles assassem esse cordeiro, o restante. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então aqui Deus está falando assim, essa carne do cordeiro tem que passar pelo meu juízo. Tem que ser tostada, tem que ser comida por tudo. Se tiver algo aqui, eu vou passar. Então é um mandamento de Deus, entregar tudo na mão dele. Deus está pedindo para que nós não deixamos nada. Deus está pedindo para que nós queimamos tudo, lavamos tudo, deixa o fogo consumir tudo isso que está dentro de nós, que está em oculto ainda, que vá embora, que venha o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Deus queria que eles comessem tudo e não sobrasse, era para queimar o fogo do juízo.
Jesus, ele não entra no juízo, mas Jesus não entrou naquele momento no juízo. O que é entrar no juízo? Ali, nessa ideia, era para que virasse pó, virasse cinza. E Jesus, ele foi ressuscitado no terceiro dia. Quando uma pessoa morre e ela é enterrada, as bactérias vão consumindo essa pessoa e ela vai virando pó. Já ouviram aquele ditado lá, do pó viemos e do pó voltaremos? Creio que todos já ouviram. Isso que acontece com o ser humano. E Jesus não perdeu uma só célula. O corpo de Jesus ressuscitou perfeito. Tem aqueles vídeos que ele estava até brilhando, porque já é um corpo glorificado. É o corpo que nós vamos ganhar quando Jesus voltar. Todos aqueles que crerem, aceitarem e respeitarem o que Ele quer para nossas vidas, vão ganhar esse corpo que Jesus ganhou na ressurreição. E esse corpo, que não foi perdido nenhuma célula, porque não foi encontrado mal algum. É por isso que Jesus, ele ressuscitou perfeitamente também. Porque os pecados que Jesus estava levando na cruz não eram deles, eram os nossos. O nosso corpo, ele é corroído porque nós somos pecadores e nós precisamos ser restituído e reconstruído. Mas Jesus não, ele era perfeito, ele era sem pecado algum. Então o corpo dele foi ressuscitado e glorificado, sem nenhuma bactéria ter tocado nele, por causa que nele não havia pecado, como os fariseus examinaram ele. Todos os nossos pecados foram consumidos na cruz. Aqui no versículo 8 ele fala sobre ervas amargas, e essas ervas amargas era para lembrar o que o povo hebreu tinha passado nesse tempo, nesse período lá no Êxodo. Talvez hoje tenha algumas ervas amargas na sua vida. Não sei se no teu trabalho, na tua faculdade, na tua aula, não sei, no colégio. Mas que essas ervas amargas venham para se lembrar o quanto você e eu somos dependentes de Deus. E que nós precisamos pedir, Deus, por favor, essas ervas amargas que estão atrapalhando o meu crescimento contigo, eu estou entregando elas aqui. Da mesma forma, o pão sem fermento. O pão sem fermento, ele representa algo rápido, algo que eu preciso comer agora, porque o fermento, a gente faz o pão e ele espera, com o tempo ele vai crescendo, certo? E o pão sem fermento é para mim já fazer e já comer. Então eram as pressas, era o que Deus estava pedindo para eles. Olha no verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Este é o pão sem fermento. Como? Logo vão. Larga essas ervas amargas. Deixe de lado. Confesse o pecado. Corra para a presença de Deus. Não perca tempo. Esta é a Páscoa de Deus. Essa é a Páscoa que Jesus quer. Ele quer um recomeço para nós. Ele quer que nós aceitamos o Cordeiro. E Ele quer nos salvar através de sua morte, através do seu sangue. Essa é a Páscoa de Deus. Apressadamente, rapidamente, apressadamente. Isso aí, naquele tempo, era como se fosse assim: pá, eu tenho uma esperança, eu vou ter uma vida melhor. Esse povo estava clamando por isso. Cerca de 600 mil homens saíram do Egito, aonde Deus levou para a terra prometida. Homens, fora as mulheres, os gados, as ovelhas, os cordeiros que eles tinham. Então isso é agir com fé. Apressadamente, vamos comer sem fermento, porque a gente não sabe os projetos que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos ter fé em Deus. Deus tem um projeto nesse lugar, que é o das crianças, onde que nós estávamos vendendo pizza. Deus tem um projeto no Ministério de Jovens, que é fazer com que esse ministério venha a ser relevante lá fora, venha trazer mais jovens que estão precisando do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, de ouvir a palavra. Deus quer que nós venhamos a crescermos e multiplicarmos nele, e isso nós temos que ter fé, perseverança. Para encerrar, o versículo 14:
Este dia será um memorial que vocês todos, os seus descendentes, celebrarão com a festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Falei certo, né? Então, o Novo e o Antigo Testamento sempre teve essas comemorações de Páscoa. Como nós mesmos vimos, a Páscoa do Senhor que Jesus veio comemorar ali em Israel. A Páscoa fala de uma completa redenção. É um tempo de recomeço para nossas vidas, como nosso primeiro ponto. Ela também fala do nosso Cordeiro Santo, perfeito, sem mácula, que é Jesus Cristo. Não é o ovo da Páscoa, não é coelhinho, não é nada, é Jesus Cristo, é a ressurreição. E a Páscoa do Senhor também fala do livramento da nossa morte eterna, do fogo, do juízo. Mas sim, Deus nos dá nova vida em Cristo Jesus para todos aqueles que nele crêem. Hoje o véu se rasgou e a presença de Deus, nós temos livre acesso através do sangue de Jesus. No império, o líder era um tirano. O faraó era um cara mau, um cara que só queria o mal das pessoas. No reino, Jesus é um líder bondoso, um líder amoroso. O império de Faraó era governado pelo medo, por chicotes, por pressão, por brigas. No reino é governado pelo amor, pela fé, pela esperança, pela bondade que Cristo derrama sobre as nossas vidas. No império, as pessoas eram escravas. No reino, as pessoas são filhas. Aqueles que creem são filhos de Deus, herdeiros e cordeiros junto com Cristo Jesus. Jesus nos transportou dessa escravidão que nós estávamos passando no Egito. Que hoje, amado jovem, você possa escolher o lado do reino e não do império. Entregue as suas dores, as suas mazelas, as suas dificuldades para Jesus, para Deus, para que Ele venha atuar no teu íntimo, para que Ele venha ver aquilo que você ainda não entregou para Ele, e para que através do Espírito Santo Ele vai trabalhando na sua vida. E a Páscoa do Senhor é um recomeço para nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus querido, Deus amado, obrigado, Jesus, pela tua palavra falada aqui nessa noite, Deus. Obrigado, Cristo, por ter feito tantas coisas por nós, por ter feito tantas coisas no Calvário, Jesus. O teu amor transbordou muitas coisas. E Jesus, perdão, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, porque o Senhor teve que levar e pagar um alto preço. Obrigado, Deus, por teu Filho amado, Jesus Cristo, não negar e te obedecer. E hoje nós temos livre acesso em Ti, Deus Pai. Obrigado. Nós só temos a Te agradecer por essa Páscoa, que nós venhamos a lembrar este memorial, esse sangue derramado, pois hoje o Senhor vive e Jesus Cristo está aqui. Ele vive, intercede por nós, e um dia Ele voltará e o nosso coração anseia por essa volta. E que nós, quando Ele voltar, que nós venhamos a nos achar puro, para que nós venhamos a ir com Ele, para que nós não venhamos a ficar. Assim nós oramos e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, Deus.